Queria perguntar para você assim, o que te emociona no futebol, você pessoalmente, antes da gente entrar nesse assunto. Que lembrança que você tem, enfim, de algum jogo, de alguma jogada, alguma coisa que você guarda, que você sempre lembra com carinho ou com, enfim, ou com ódio, ou seja lá o que for, uma vitória, uma derrota? É. Não, eu pessoalmente, eu nasci em São Vicente. São Vicente, primeira cidade do Brasil. Maltner me disse isso quando nós falamos semana passada no Rio. Mas São Vicente está numa ilha junto com Santos. As duas cidades não tem divisão entre elas. Tem vidas próprias, mas você passa de uma para outra sem nem sentir que está numa... A ilha de São Vicente é uma ilha futebolística, porque lá as praias são de uma areia polida, assim, parece um tabuleiro, você tem quilômetros e quilômetros de futebol possível, né? Um futebol informal, que esse tempo, quando eu cresci, até os 18 anos eu morei lá, e a praia era como se fosse um jogo de bola permanente, em que quem chega vai entrando, né? E isso é uma das coisas mais importantes da minha vida, ter crescido nessa democracia futebolística da praia, na ilha de São Vicente. Ao mesmo tempo, tinha futebol de várzea muito vivo em São Vicente. Então, os bairros todos tinham aqueles campos de várzea, aqueles terrenos cercados, onde nos domingos, né, a cidade inteira estava em jogo. Mas também Santos tinha 3 times na divisão profissional do futebol, da primeira divisão, a divisão principal do futebol paulista. A Portuguesa Santista, o Jabaquara, que tinha uma camisa lindíssima, amarela e vermelha, e o Santos Futebol Clube, que durante esse tempo se tornou o maior time do mundo. E essa lenda, esse mito, né? E eu, a partir de 1960 até 66, eu via toda semana jogos do Santos na Vila Belmiro. Então, o auge da Era Pelé coincidiu com esse momento que eu estava ali. Então, isso para mim tudo é tão contínuo, tão fluido. Todas essas coisas, inclusive assim, o futebol de moleque com o futebol de várzea e o futebol transcendental, tudo isso para mim é uma coisa só, entende? Então as minhas lembranças são todas assim, é um contínuo, é um estado, né? Uma vez, já faz tempo, eu perguntei para o Jorge, justamente por isso, que eu cresci no momento em que o time para o qual eu torcia se tornou assim, extremamente vitorioso. Então eu cresci alimentado por vitórias, achando até que o mundo era aquilo, né? Que aquilo era normal. Tem um amigo 10 anos mais novo que quando viu os filmes dos Jogos do Santos nessa época, que ele viu aquilo, ele viu o jogo Santos e Benfica, que é uma das maiores atuações de Pelé, aí ele entendeu que ele disse assim, que tendo na adolescência, a infância e adolescência, ter sido exposto àquilo como se fosse natural, tinha causado danos irreversíveis à minha personalidade. Com isso, acho que ele queria dizer que eu tendo a acreditar no sentido das coisas, entende? Aí o Jorge me falou que, em suma, você ser a vitória, né, é uma vitória no futebol, que não é uma vitória sobre o outro, é uma vitória da beleza no jogo. Isso aí é uma coisa que, em suma, que fortalece o espírito, né? Não com o ânimo de vencer, mas uma vitória da possibilidade da felicidade. Em palavras do Jorge, amorosidade, entendeu? Isso contribui para a amorosidade. Você viu algum jogo por exemplo, um Santos e Botafogo? Isso, com Garrincha e Pelé sendo adversários? Eu vi, porque o Santos e Botafogo não aconteceu nesse tempo na Vila Belmiro, eram jogos importantes que aconteciam no Pacaembu ou no Maracanã, né? Então eu assisti aqueles jogos
pela televisão. E aquele realmente é um momento incrível, né? Porque assim, aquele panteão de craques incríveis nos dois times alvinegros, né? Isso é uma loucura. É claro que o jogo em que o Santos ganhou de 5-0 no Maracanã está na minha memória. E é uma bola, o Pelé mata uma bola aqui, assim, dessa altura, né, ele salta e mata uma bola, põe no chão, toca para o Coutinho, que devolve num lance só, ela cai pingando na frente do Manga, que sai e é encoberto pelo Pelé. Desculpe, botafoguenses, né? Inclusive aqui fica a minha vingança pelo campeonato de 95, mas em suma, esse é um dos momentos que ficaram. Inclusive o filme Isto é Pelé começava com esse lance, este gol exatamente. E ver o Pelé jogar ao vivo, como é que é? Enfim, a gente que é mais novo não tem esse privilégio, não sei, porque ao mesmo tempo pode se tornar corriqueiro, mas acho que com Pelé é impossível, né? Não tem. O que acontece aí é que, primeiro, é que eu acho que tem pouco registro da Vila Belmiro, do cotidiano da Vila Belmiro, porque os gols que a gente vê, hoje em dia até já foram recolhidos gols pelo mundo todo, você vê muitos jogos pela seleção, jogos no Maracanã, e jogos no Pacaembu, mas jogos na Vila Belmiro você vê que não são tantos assim os registros, né? No entanto, acho que metade dos jogos do Pelé aconteciam lá. Então, na memória de quem estava lá, fica muita coisa, muito gol incrível, gols de placa que não se... Você também fazia gol de canela, né? Sim, preciso gol de canela, bola espirrada, sempre aproveitando a bola espirrada, né? Na verdade... Tanto tem os gols que são perfeitos, né, que a gente vê, mas também entrar pela área, realmente abrindo caminhos onde parece impossível, mas aproveitando coisas do tipo, no que driblou um, a bola escapou, bateu no outro, essa capacidade de recuperar, né, no instante, isso sempre tinha, né? Então se diz que isso no meu livro, Veneno Remédio, eu falo sobre isso, que o Pelé é como se ele tivesse uma relação tátil com o espaço do campo e arrastasse o campo consigo, né? Então, não se trata de só que ele está jogando a relação, ele e a bola, mas a bola é uma extensão, mas o campo é uma extensão, né? O Tostão também fala isso sobre ele, porque ao mesmo tempo que ele está com a bola num domínio perfeito sobre ela, sobre o corpo, sobre o espaço em volta, saber todos os jogadores em volta como estão se movimentando, né? E adivinhar o que vai estar acontecendo no momento seguinte, tudo isso, que então fazia com que parecesse natural e ele está driblando às vezes sem esforço nenhum e dá a impressão que ele está vendo o jogo em câmera lenta e está jogando em alta velocidade, que os outros estão vendo em alta velocidade e jogando em câmera lenta, né? Mas isso tudo, é claro que na época, na Vila Belmiro, eu não pensava em tudo isso, mas na lembrança eu vejo esse negócio de arrastar o campo consigo, né? E a capacidade de explosão, né? Mas o drible do Pelé é um drible muito clássico, você não vê, não é um drible como das gerações posteriores, dribles do elástico, muito menos pedaladas e essas coisas de, né, o Robinho, o Neymar, de confeitar, de tirar a bola, criar uma zona de randômica em torno da bola para não se saber o que vai acontecer. Pelé parecia que não estava sempre achando o caminho mais fácil e direto, né? E se preciso, dando um chapéu ou pela terra ou pelo ar, porque podia ser pelo chão, podia ser entre as pernas do adversário, ou podia ser um chapéu, mas tudo isso não como firula, tudo isso como o encontro
da entrada mais fácil e mais direta, né? Eu descobri o futebol em 58, né? Que eu tinha 9 anos, quer dizer, eu via jogos, etc. Mas a importância que o futebol ganhou, assim, foi com 58, que é o avesso de 50. O avesso no sentido mesmo que é preciso haver 50 para haver 58. São duas faces da mesma moeda, né? Então, porque 50 já existia um futebol brasileiro de arte. Então, aquilo era uma potência futebolística. Então, o fato de que aquela seleção que parecia ter tudo para ganhar aquele título, né, tenha perdido para o Uruguai é uma catástrofe no imaginário de um país que parece que não ser nunca capaz de tomar para si aquilo que ele pode. Quer dizer, sempre vai ser um desperdício, sempre vai... E, de certo modo, o Brasil perdeu para algo de si mesmo naquele jogo. Tem uma síndrome, além de que, em suma, o Uruguai tem os seus méritos, que, inclusive a capacidade de pegar o touro à unha, né? E o Brasil tinha ganho 2 jogos anteriores, 2 goleadas fenomenais, uma sobre a Espanha, que o Maracanã inteiro cantou as touradas de Madrid. Eu fui às touradas de Madrid, pararatim, e quase não volto mais aqui pra ver Peri, beija Ceci, pararatim. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. As narrativas dizem que esse Catalunha reboava e dava a volta, como se fosse uma ola, entendeu? Catalunha. Isso é uma coisa impressionante, o Maracanã sendo essa transformação da tourada espanhola num carnaval brasileiro. E ali parecia que justamente uma ideia muito brasileira de que você dobra as dificuldades através do carnaval, essa coisa estava. O Brasil ficou inebriado, intoxicado com esse engano. Porque a música dizia isso, a música já estava falando. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha, queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles, para o Brasil eu vou fugir. Isso é conversa mole para boi dormir, entendeu? Então isso é engraçado, que a canção já dizia tudo o que ia acontecer. Porque isso significou uma espécie de vitória antes da hora, vitória por antecipação, e o jogo final era pro forma. Todas as narrativas mostram isso. A ilusão de que a partida final com o Uruguai era apenas uma partida para consumar um título já ganho. Isso nunca pode acontecer em nenhuma esfera da vida, né? Os jogadores foram tirados completamente da sua concentração no acontecimento, no evento, para serem já objeto de campanha política. Já vinham os candidatos à presidência entrando na concentração, jornalistas, uma confusão total. O pior do Brasil, nesses casos exatamente, foi o que apareceu. E o Uruguai, insisto nisso, o Uruguai não. É uma cultura de pegar o touro à unha, né? Quer dizer, um pequeno estado tampão cuja força é justamente não se deixar dobrar, né? Então, enfrentar o princípio de realidade, né? E foi esse o embate daquela partida final, e aí quer dizer, o Brasil tomou para si uma derrota que ele nunca esperava, mas era uma derrota anunciada, de certo modo, a posteriori por tudo que se narra, que cercou esse jogo. E isso ficou como uma marca mesmo, como se fosse uma tragédia sem luto, né? Tem um jornal que estampou a notícia, algo assim, nunca mais, como se fosse o Corvo de Edgar Allan Poe, Nevermore, né? Nunca mais o Brasil vencerá aquela partida daquele dia de 1950. Então, como se fosse a fatalidade abatida, né, sobre uma nação. Tem o Paulo Perdigão escreveu um belo ensaio chamado Anatomia de uma Derrota, que conta aquela Copa, todo o contexto que leva a essa partida. Inclusive ele transcreve a locução da partida inteira. Você ouve, quer dizer, você vê
como foi a narração da partida completa. Nunca vi isso para nenhuma partida de futebol. Inclusive o Paulo Perdigão escreveu um conto também sobre essa obsessão que era. Ele tinha 11 anos e estava no Maracanã, né? Que o Jorge Furtado depois filmou. Do Barbosa, exatamente. E que, no caso dessa história, ele consegue entrar na máquina do tempo, entrar no Maracanã para avisar o Barbosa no momento do lance. Mas quando ele avisa, é ele que distrai o Barbosa e é ele que é o culpado do gol da vitória do Uruguai. Ele está rindo, porque é o câmera do Uruguai. Então todas essas coisas são maravilhosas, né? Porque, em suma, são vidas inteiras, quer dizer, tanta gente que fica marcada por esse fato compartilhado, porque é um fato nacional no Uruguai, no Brasil, e está como se fosse na biografia individual de cada pessoa, né, como uma coisa que não... Então eu cresci talvez com essa coisa difusa dessa experiência de 50, né, que para mim não era muito consciente, como se fosse inconsciente. Mas eu vivi essa situação em 58, começou a Copa. Eu lembro que soube que o primeiro jogo o Brasil tinha ganho de 3-0, que estava vendo uma Copa do Mundo. Aí eu ouvi pelo rádio, sozinho, eu tinha 9 anos, acho. O jogo Brasil-Inglaterra, 0-0, e ainda estava assim. Mas aí veio o meu irmão mais velho que eu e contou que tinha acontecido um negócio com a Rússia, que entraram Garrincha e Pelé, e que aquilo era um negócio que estava estarrecendo o mundo, né? Como a gente vê depois, lendo ali, que os 3 minutos no começo do jogo com a Rússia foram os 3 minutos mais incríveis da história do futebol até então. Porque justamente aquilo que estava desenhado em 50, que era um futebol de arte surpreendente, né, com o drible, com uma relação assim, artística, virtuosística, até circense com a bola. Tem comentaristas que dizem isso em 50, que aquele era um time esplêndido, mas que foi derrotado pelo Brasil também, não é? Ou seja, pelas fraquezas do Brasil consigo mesmo, que é o complexo de vira-latas a que se refere o Nelson Rodrigues, né? Agora, de fato, e não se escalou Garrincha porque se temia que o Garrincha fosse demasiado irresponsável, que ele fosse capaz de driblar em vez de fazer um gol no momento decisivo. Ou seja, a pergunta é assim: você escalaria Macunaíma na ponta direita do seu time, entendeu? E é essa a questão que se colocava, né? Mas quando se colocou, né, Garrincha saltou diretamente de ser uma dúvida, uma interrogação, para ser imediatamente um dos maiores mitos da história do futebol. A gente lendo sobre isso, é o jogador mais venerado pelos escritores, pelos artistas, né? E justamente ali, então, Garrincha e Pelé e todo aquele time, não é, aconteceu de uma festa incrível. E isso, então, eu presenciei completamente, porque aí, depois desse jogo, o jogo com o País de Gales, a França, né? E finalmente o jogo com a Suécia. Então, o jogo com a Suécia começou com 1-0 para a Suécia. Então poderia ser o complexo de vira-latas, não é? Mas é a famosa atitude do Didi pegar a bola e sobranceiramente, como tal, o príncipe etíope de rancho, né? Com a dignidade, assim, a nobreza popular brasileira, ele leva a bola para o meio do campo e reinicia e tem aquela goleada inesquecível que se diz que a certa altura ninguém queria que aquele jogo terminasse, né? De tal estado, né? de arte, de alegria, de suma, que um jogo pode chegar. Então, eu lembro que no meio tempo eu fui até o bar da esquina da minha casa, que minha mãe mandou comprar umas coisas. E aí tinha uma festa incrível, porque o Brasil tinha virado o jogo. Então eu via
um orgulho popular ali no bar, né, que tem a ver com a pergunta que você me fez, né? Ali estava o negócio da virada de 58, que de 50 para 58. O Nelson Rodrigues fala sobre isso, né? Como que uma nação dorme diferente, né? Com aquela afirmação de si e tal. E no final do jogo eu ia sempre com minha avó e meus irmãos para a matinê do Cine Maracanã, em São Vicente. O cinema que a gente ia todo domingo era o Cine Maracanã, e tinha aquelas sessões que não existem mais, começava 1h30 e terminava às 5h30. E aquilo tinha alto-falantes irradiando o final do jogo, então foi realmente uma loucura, né? E eu vejo mesmo como o negócio complementar do veneno remédio brasileiro, né? Aquele domingo de 50 e aquele domingo de 58. Da mesma maneira que existe esse caminho entre 50 e 58, a gente também pode traçar, colocar no mesmo leque de possibilidades, não sei se possibilidades é a melhor palavra, mas enfim, a gente colocar nesse mesmo bolo, essa seleção de 82. No mesmo bolo do quê? No mesmo bolo de grandes times que ou foram vitoriosos ou que, enfim, o que perderam, mas como a gente coloca? Vamos pensar assim. Eu acho assim, a situação de 82 completamente diferente da de 50. Porque o Brasil teve o grande ciclo de 58 a 70, não é? Que é a era Pelé e a era de grandes craques e de um domínio, não é? No futebol mundial, e que depois de 70 passou por uma crise porque o futebol se transformou. A Holanda trouxe uma novidade que era um futebol total, os jogadores não guardavam posição, havia um outro tipo de ocupação do espaço que anunciava o que o Barcelona hoje joga. Não que fosse a mesma coisa, mas criou um outro universo para o futebol, frente ao qual o Brasil, que estava em fase de entre-safra, estava como se ele tivesse atrasado diante do futebol mundial. E veio uma síndrome no Brasil de que o futebol tinha que ser força e não mais futebol-arte. Então essas dicotomias esses esquematismos que surgiu naquela altura, dizendo que o Brasil tinha que abandonar, de certo modo, a sua tradição, porque agora a realidade do futebol era outra. Entende? E isso, 74 e 78, passam por essa tentativa de adaptação. 82 era o renascimento de um conjunto de craques no Brasil, um time de craques, mas todos muito armadores, né? Jogadores de grande categoria, todos como se fossem, até o próprio Júnior, como se fosse um armador, e Cerezo, e Falcão, e Zico, e Sócrates, né? E então esse time trouxe de volta o renascimento do futebol brasileiro como poesia, como arte e tudo mais. E ali, então, sofre a derrota para a Itália, num jogo também, que é uma dessas partidas que nunca acabou, porque sempre se repensa as razões dessa derrota e tudo mais. Talvez, dizem alguns, que o Brasil foi derrotado. Por derrotar a Argentina, pensou mais uma vez que a Itália já estava derrotada, né? Talvez nesse ponto isso tenha alguma coisa a ver com 50. Mas eu acho que em 50 o que havia é uma dificuldade de fazer o luto, que estou me baseando no texto de Freud chamado Luto e Melancolia, que diz as grandes perdas que a gente sofre, ou a gente cai na melancolia, que é quando a gente não consegue elaborar a perda, ou a gente elabora a perda e admite que as perdas fazem parte do processo pelos quais a gente renasce, a gente se refaz, né? Então eu acho que 82 já era uma situação, quer dizer, o Brasil já tinha um outro status no futebol mundial e de algum modo podia elaborar
essa derrota na forma de um luto, né? E não de uma ferida melancólica sem redenção, como pareceu ser a de 50. Por isso mesmo, quer dizer, tanto na nossa memória, essa seleção ela é uma lembrança gratíssima, né? E não tem, ela não é mais querida do que a vencedora de 94, porque a vencedora de 94 foi então a resposta pragmática. Então vamos montar uma defesa em monobloco, mas tendo um gênio na frente, né? Capaz de fazer gols a cada 2 ou 3 bolas que receba por jogo, né? E ganhou-se uma Copa assim, e foi uma virada porque era preciso reafirmar as possibilidades do futebol brasileiro, que aí passou a ter um período de grande, vamos dizer, reconhecimento, os jogadores brasileiros todos como os maiores, quer dizer, nas últimas eleições do jogador do número 1 do mundo, o Brasil era quase a metade desses jogadores, e, em suma, foi todo um período. Agora estamos de novo numa espécie de uma entre-safra, num período de perguntas sobre como constituir uma seleção. A seleção, de certo modo, está mais atrasada do que os estádios para a Copa de 14, entendeu? A construção da seleção. A seleção brasileira de 1982 foi o grande time em que joguei. Foi um privilégio participar da minha primeira Copa jogando naquele time, sobretudo porque era o capitão. Ser o capitão da seleção numa Copa talvez tenha sido a maior honra que tive na vida. É o sonho de todo atleta disputar uma Olimpíada ou uma Copa. É raríssimo ter essa possibilidade. Além disso, as condições em que disputei a Copa foram excepcionais. Ouvir o hino nacional na abertura da Copa como capitão do time, não existe nada mais emocionante, porque eu estava ali não só como jogador, mas como capitão representando a nação. Para mim, foi uma experiência excepcional. E o trauma foi proporcional. Era um sonho, estávamos no auge e acabou. Acaba porque é um esporte em que se pode perder. E essa derrota foi uma das experiências mais ricas que tive na vida. Todo mundo valoriza pouco o que digo, mas a gente só aprende quando perde, quando sofre. Se vencesse, ia ser só campeão do mundo e não teria crescido tanto quanto com aquela derrota. Foi uma coisa fantástica. Acho que todo o país cresceu com aquela porra. Nós somos aquilo, uma coisa meio irracional, baseada na liberdade, na independência, na criatividade e na beleza. E naquele momento a gente se viu impotente, sem condições de valorizar isso como expressão máxima da nossa cultura. Foi total o nosso sentimento de derrota. No entanto, paradoxalmente, aquele time é reverenciado no mundo todo muito mais do que no Brasil. Não sabemos valorizar o resultado estético. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. A história não esquece que a bola se negou, mas chorou nosso gol. E vai se lembrar para sempre da beleza que nada derrotou. Mas quem será que diz quem venceu no país em que o ouro se ganhou e perdeu, derreteu? O futebol é a quadratura do círculo, é o biscoito fino que fabrico. É o pão e o rito, o gozo, o grito, o gol. Salve aquele que desempenhou entre a anemia e a esperança, a loteria. O leite das crianças se jogou com destino e elegância, dançarino pensador, sócio da filosofia, da cerveja e do suor. Ao tocar de calcanhar o nosso fraco, a nossa dor,
Viu um lance no vazio, herói civilizador, o doutor Sócrates brasileiro. A música do futebol do Chico é maravilhosa, é um tratado, né? É um ensaio sobre o futebol brasileiro. E eu, às vezes, já apresentei junto com o Arthur Nestrovski tocando violão, mas aí é uma harmonia encrencada, uma melodia toda, não sei, eu não lembro assim. Não. Essa que eu acabei de cantar é Sócrates brasileiro, que eu fiz, a Nausete gravou em acho que 1990 e tal, e eu agora gravei no meu último disco. Né? Depois de conhecer o Sócrates, eu confirmei que o que essa música dizia lá era realmente, né, o que ele era, o que ele é. Os primeiros documentos que a gente tem da língua portuguesa, os mais importantes entre os primeiros documentos da língua, são as canções que são cantigas de amigo e cantigas de amor, né? que eram feitas no que hoje a gente chama de galego-português, porque não havia essa distinção entre a Galícia e Portugal, na verdade não estavam formados os estados, né, como estão hoje. Mas a verdade é que um dos caminhos de Santiago trouxe para essa região a poesia cantada da Provença, que é uma grande tradição, né, fantástica da poesia feita como música. Né? O poeta é ao mesmo tempo um músico que faz canções. E havia 4 caminhos de Santiago, caminhos de peregrinação para Santiago. Os caminhos... Chegar a Santiago de Compostela, né, na verdade, foi um caminho imemorial que se faz, na verdade, perseguindo o sol, porque é indo para o oeste. Então tem uma grande migração, uma direção, assim, um vetor, um tropismo, né, que faz esse caminho, mesmo entre os pagãos, né, ir procurar onde o sol terminava. E para a Europa terminava lá, né, naquele Finisterra, o fim do mundo, onde terminava em oceano e você não sabia onde ia dar. Havia 4 caminhos. Um deles vinha mais costeando o litoral e atravessava Portugal. Esse caminho trouxe a poesia provençal. E ela então foi apropriada, e tanto a linguagem provençal das cantigas de amor, quanto alguma coisa mais popular e profunda e local das cantigas de amigo, que se somaram e fizeram com que essa língua fosse uma espécie de língua da poesia na altura do século XIII. Né? Mesmo em Castela, onde se falava espanhol, fazia-se poesia em galego-português, porque era uma língua da lírica cantada. Né? Então, acho que isso, para nós, não deixa de ter um sentido simbólico, até mais para brasileiros, porque o Brasil é um país da canção. Né? É um país onde a expressão da música e da poesia cantada é fortíssima e atravessa os tempos. Né? Gregório de Matos, que nasceu na Bahia e foi se formar em direito canônico em Coimbra, passou muitos anos em Portugal, lá ele aprendeu a poesia barroca, o que chamou-se depois poesia barroca, poesia letrada das cortes ibéricas, e quando ele voltou para a Bahia não havia as cortes ibéricas nem aquele público letrado. Se diz que ele fez uma viola de cabaça e passou a cantar no recôncavo, né? Fazia, portanto, poesia escrita, mas nunca publicou um livro, aquelas coisas eram passadas de mão em mão, e fazia poesia cantada. O primeiro Vinícius de Moraes da poesia brasileira. Né? Há poetas, em suma, no século XVIII também, que foram importantes como poetas cantores no Brasil, e depois foram para Portugal e levaram o que já era modinha, que já era uma coisa brasileira, diferente do que existia em Portugal. Né?
Então essa tradição, ela foi, né, subterraneamente, né, ela foi se entranhando em tudo. E no século XX isso emerge, né, que na verdade ela está ligada em grande parte a escravos, a mestiços, né, que não tem uma voz, que tem um fascínio, não é, pela música que faz, e aquilo ao mesmo tempo atraente e é evitado ou rejeitado. Tanto, há um movimento ambíguo em relação à música popular que estava ligada a escravos até o final do século XIX e começo do século XX, mas o rádio fez com que esse repertório humano viesse à tona, né? E os machiches, os sambas, etc., emergiram nos anos 20, nos anos 30, e aí você tem uma tradição de poesia cantada, com todos os nomes que a gente sabe, e que a qual Noel Rosa dá uma espécie de uma elaboração, um tratamento que vinha mesmo das tradições orais, misturada com uma formação letrada também, não é? E isso tudo, em suma, passa pelos grandes nomes da canção, da Rádio Nacional e tal, e a Bossa Nova é o momento em que se junta essa tradição da poesia da poesia cantada, popular, com a tradição literária, que também quer, né, fazer parte disso. Até então havia uma cisão da consciência letrada do país e da música popular, né, como sendo coisas de níveis muito diferentes, né? Mas Vinícius de Moraes certamente fez uma passagem importante aí, né? Porque Vinícius é um escritor reconhecido como um escritor do livro, né, do meio literário, mas desde a adolescência ele tinha um pendor boêmio para a música e tal. Isso, há um momento em que ele, através do projeto do Orfeu, ele junta as duas coisas. Aí eu tenho duas histórias para contar sobre isso. Vou lá. Uma é a seguinte, ele conta que quando ele estava em vias de lançar o primeiro livro de poesia de Vinícius de Moraes era de poesia católica, idealizante, espiritualista, religiosa e assim antissexual, entende? Primeiro Vinícius. E ele estava ligado a um grupo de intelectuais católicos, ele era uma espécie, o Delfim desse grupo. E ele estava viajando com Otávio de Faria, que era o mentor espiritual disso tudo, num trem de Rio para São Paulo, e o trem teve problemas no Vale do Paraíba, ali em alguma cidade, não sei qual, Cruzeiro talvez, e eles desceram à noite e estavam andando pela cidade, assim caminhando um pouco ao léu enquanto esperavam, e Vinícius disse que de repente veio um soldado à noite do outro lado e veio assobiando uma música que era dele, Vinícius, que ele tinha feito em parceria com os irmãos Tapajós e que tinha feito sucesso. Na verdade, é como se fosse um segredo dele, porque aquilo não combinava com o grupo de poetas com quem ele estava, entende? Mas de repente aquele homem passou assoviando e para ele foi como se fosse assim, sabe, um sinal assim, de profunda emoção do destino dele. Ele ainda tinha que acertar as contas com ele mesmo, né? Que vinha no caminho contrário, mas se cruzava com ele. E ele, no fundo, essa cena parece a cena de um conto de Machado de Assis, que fala de um compositor de polcas, que faz sucesso em toda a parte, ele passa na rua, vem gente assobiando. E no caso ele foge, porque ele quer fazer música clássica, sonatas, mas tudo que ele compõe é polcas, entende? Machado já tinha pego esse tema. Mas aí o Vinícius, justamente, ao contrário do personagem do Machado, entendeu que a certa altura ele tinha que acertar as contas com ele mesmo, com a música popular. E isso aconteceu, aí vem a minha segunda história, né? Em 1942, ele estava lendo o mito grego de Orfeu, em Niterói, perto do Morro do Cavalão, no período pré-carnavalesco, e tinha uma escola de samba batucando, ensaiando para o carnaval. E aí
na leitura começou a se misturar para ele, com o mito grego, com aquela batucada, e ele sentiu que as duas coisas podiam ser uma só, que a tragédia grega e o carnaval, que são da mesma origem dionisíaca, que aquelas coisas podiam se juntar num espetáculo que ele imaginou como sendo Orfeu da Conceição, Orfeu do Carnaval. Ele levou 14 anos para realizar isso. Só em 1956, né, essa peça estreou no Teatro Municipal do Rio, com a música O Parceiro que ele encontrou, Tom Jobim, que fazia arranjos para a Rádio Nacional, era autor de samba-canção, mas que era leitor de Drummond também, ou seja, era a música e a literatura, nos dois casos se combinando. E aí o sucesso de Orfeu do Carnaval, na verdade, de Orfeu da Conceição, que depois se transformou num filme que correu o mundo, gerou uma série de músicas que se tornaram canções famosas e a parceria gerou a Bossa Nova. Agora, a história é a seguinte, o filme Orfeu do Carnaval, George Maltner gosta dessa história. O filme Orfeu do Carnaval ficou famoso no mundo inteiro e ele é referido na autobiografia de Barack Obama. E ele escreveu isso quando ele ainda era um jovem estudante, diretor da revista de Direito da Universidade de Harvard. E, portanto, ele nem pensava ainda em ser político, explicitamente, mas ele escreveu a biografia, que é uma biografia muito uma pergunta sobre a origem dele. Como é que podia ser ele, né, nascido de uma americana, vamos dizer, de classe média, branca, do centro dos Estados Unidos, casada com um africano do Quênia, né? O que era isso? Quem era ele? Né? A pergunta que está no livro ali, que ele persegue. E aí ele conta que a mãe um dia foi visitá-lo quando ele estava estudando em Colômbia, em Nova York, e ela viu que estava passando o filme Orfeu do Carnaval num cinema de Nova York, e aí falou para ele e para a meia-irmã dele, disse aos filhos que aquele filme ela tinha assistido quando ela tinha 16 anos, foi o primeiro filme estrangeiro que ela viu na vida, e que aí, quando ela viu, ela achou que ela nunca veria uma coisa mais linda do que aquilo, e queria que os filhos fossem. Então, eles vão ao cinema e Obama conta que ele viu o filme, então ele viu aquelas situações de negros brasileiros muito diferentes dos negros americanos, ele via eles fantasiados de carnaval, pareciam pássaros cantando. Ele entendeu que tinha a história do mito de Orfeu na favela, mas a certa altura ele já achou que já tinha visto tudo do filme e não tinha mais nada a ver no filme. E quis chamar a mãe para ir embora. Na hora que ele foi chamar a mãe para ir embora, ele olhou e viu no rosto dela que ela continuava deslumbrada com o filme. Ele diz assim, a luz azul da tela refletia no rosto. E de repente ele entende uma coisa, que aquele filme tinha sido fundamental na vida dela. Ele reentendeu o filme através dela. Viu que para uma garota americana do Kansas, aquela sensualidade, aquela musicalidade, aquela sociabilidade, era tudo que ela não tinha na vida. E que ela passou a desejar aquilo. E quando ela foi para o Havaí, com os pais, né, para um estado americano, depois no pós-guerra, para buscar uma vida melhor, é como se ela levasse consigo aquela memória daquele filme. E isto fez com que ela se casasse com um africano. Então a pergunta que ele mais trazia consigo sobre o destino dele, de certo modo, estava colocada ali naquele sonho de Vinícius de Moraes. Né? Quando Vinícius de Moraes, então, né, o branco mais preto do Brasil, né, imaginou aquele mito grego com a África e a batucada, estava, na verdade, não só iria aquilo produzir a Bossa Nova, mas o primeiro presidente norte-americano que vinha
né, da África e da América. Né? Então, a verdadeira amálgama, né, realmente estava se dando através da música brasileira nessa história. E isso está ligado ao destino misterioso, digamos assim, da língua portuguesa no Brasil, como língua cantada. Eu acho que a língua, a gente nasce dentro de uma língua, né, e é inseparável da língua. Então, tudo que nos atrapalha e nos ajuda é inseparável da própria língua. É uma língua, vamos dizer, periférica no mundo. Ela não é uma língua do poder central, né? Ela traz nela o sabor disso. Você traduz uma coisa para o francês ou para o inglês, imediatamente a língua diz outra coisa. Você traduz o que está dito em português, mas a língua francesa diz e a língua inglesa dizem, não é? O poder que elas têm, a história que elas têm, toda a história da filosofia, o cartesianismo está embutido no francês, né? Toda a história da potência do Império Britânico, do Império Americano estão. Então tem uma melancolia luso-brasileira na língua portuguesa, né? Que falamos que ela é inseparável, né, disso. E que implica em que a gente tenha grandes realizações da língua que são segredos, como Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um segredo da língua portuguesa, né? É claro que ele foi traduzido e estão surgindo traduções, está em processo de conhecimento, mas a gente sabe que mesmo as melhores traduções, por exemplo, para o alemão de Guimarães Rosa, parece ainda um romance de aventuras e não um espantoso fluxo poético, não? Então a gente tem que saber que isso se dá assim. Mas a canção é uma das formas pelas quais a língua portuguesa acaba dizendo, né, para além das limitações dela, das limitações, vamos dizer, políticas do lugar da língua portuguesa no mundo. Tem um texto de José de Alencar, se não me engano, um prefácio ao livro Sonhos d'Ouro, que ele fala que a língua portuguesa falada no Brasil, ela é diferente da língua portuguesa falada em Portugal, porque assim como é diferente o sabor na língua de quem chupa uma carambola, uma jabuticaba, né, ou uma pitanga, de quem sorve uma nêspera, ou um figo, entende? Ou uma castanha. O que é uma afirmação interessante, porque, na verdade, a língua tem um gosto, tem um sabor, tem uma libido, né? Quer dizer, a língua carrega consigo no vocabulário, na pronúncia, nos jeitos de dizer explicitamente, de dizer implicitamente, todos aqueles códigos que os falantes de uma língua, né, os nativos sabem e que é difícil um outro aprender, não é? Que é justamente aqueles códigos implícitos que estão na língua. Tudo isso é um sabor, é uma libido, né? É o que o Caetano, na música Línguas, diz: deixa eu roçar a minha língua na língua de Luís de Camões, que tem uma libido, né, do estilo, né? Tem um gosto da língua que se fala, que se canta, ou que se estiliza, né, dentro de uma cultura. Então, Portugal e Brasil têm essas diferenças, né, da libido, do sabor da língua. Então, isso certamente está ligado a um substrato indígena e africano que entram na língua, né? Gilberto Freire fala de uma espécie de amolecimento da língua portuguesa, que ela vai sendo aferventada, fica em banho-maria, não é? Então tem um negócio que as sílabas mudam, se amolecem, né? E todo um vocabulário, não é, tão significativo de línguas africanas, né, e indígenas que estão presentes na língua portuguesa. Então, isso faz um complexo que cria uma língua que tem essa relação, essa absorção do outro, mas que sabe, então, eu acho que existe na língua portuguesa falada no Brasil um saber
de que a gente fala alguma coisa, né, mas ao mesmo tempo sabe o contrário daquela coisa e ainda uma terceira coisa que não está dita, porque a gente sabe que você produz um sentido, mas que também tem aquilo que o sentido não capta. A gente joga com o que não está. É um pouco a capoeira, né? Tem a ver com uma capoeira verbal, não é? É dito que os portugueses são muito literais, nós sentimos como muito literais. Na verdade, porque a gente joga com toda uma massa de subentendidos que está ligado ao fato da gente, ao mesmo tempo, falar, saber que o outro está entendendo uma outra coisa que não está dita, ou que não pode ser dita, com implícitos, não é? Em suma, claro que toda língua tem uma margem disso. Eu acredito que na língua portuguesa falada no Brasil existe um jogo muito grande com esses subentendidos e tal. Então, isso é uma coisa própria de uma língua que incorpora os seus avessos enquanto fala, né? Tem é o que o Caetano diz na música Língua também, aquela profusão de prosódias e camaleônicas, né? No fundo, ele está dizendo algo parecido com o que eu estou tentando dizer aqui e que tem a ver. Minha pátria é minha língua, mas eu não tenho pátria, tenho mátria, quero frátria. Mas e a língua é esse ser camaleônico, capaz de uma profusão de paródias e de prosódias, ou seja, de ter cantos paralelos, de dizer algo e outros, como se fosse um discurso polifônico, não é? Eu acho que essa canção é uma reflexão sobre isso, uma grande reflexão poética, feita em canção, feita em música, né? E citando o fato de que a canção é, no Brasil, um meio privilegiado para se fazer isso, né? Porque ela a canção carrega os implícitos na música, no ritmo, no corpo, né? Então, por isso tudo é que eu acho que o Brasil tem uma ligação com aquilo que o Roberto Schwarz chamou de ideias fora de lugar, que é o país escravista, que quer se incluir na modernidade liberal de uma maneira que sempre deixa sobras, né? E tem esse outro lado que seria do lugar fora das ideias, que é o que essa mesma, na verdade, essa população miscigenada, sujeita a essa porosidade cultural, expressa por música, por ritmo, por formas tantas vezes não verbais, que afinal estarão na música popular e no futebol, né? Então, acho que é interessante uma dialética capaz de lidar com esses planos, né? Assim como colocar lado a lado o Machado de Assis Isso, e o Pelé. exatamente, nesse sentido, porque o processo, quer dizer, de formação cultural no Brasil, ele está dado em Machado de Assis, né? Quer dizer, acho que na literatura, um momento em que, de certo modo, o sistema literário se completa, surge um gênio. No futebol, também é um processo semelhante. Um esporte inglês que vem importado, praticado por meios e clubes de elite, mas que é absorvido por uma população, não é, ampla, um mundo popular que incorpora aquilo, reapropria, transforma aquilo, passa por uma série de vicissitudes até uma dialética do universal e do particular, do jogo inglês e das coisas brasileiras. Aquilo forma uma linguagem própria e surge um gênio, que é Pelé, no momento em que se dá. Na música popular também. E eu tomei João Gilberto como referência, incluindo em João Gilberto, como João Gilberto, o repertório de Tom Jobim, né, e Vinícius estão nele, inseparáveis. Então, acho que em Machado, Pelé e na música popular, no caso de João Gilberto, essas formações se completam, em que
E o Brasil precisa ser entendido através da literatura, do futebol e da música. Mas quando a gente diz isso, isso não é excludente, não significa que outras linguagens, outras artes são menos importantes. O que eu acho que se a gente reconhecer isto, aí tem espaço para tudo, simplesmente. Por exemplo, uma vez que isso está consolidado, o Brasil, por exemplo, para pensar no esporte, é uma potência em vôlei, ou se torna uma potência em natação, entende? Ou já foi uma expressiva no basquete, porque não é monocórdico, isso não precisa ser, e é não desejável que seja, não se trata disso, de fechar, porque na verdade quando a gente completa esse raciocínio que a gente não precisa mais, justamente, de ficar de tal modo apegado à música, ao futebol, né? Ou a uma certa literatura. Acho que justamente o Brasil é um país de muita permeabilidade, muito vivo na permeabilidade cultural. Há exemplos, né? São muitos. Quer dizer, Chico Buarque é cancionista e é romancista, né? Caetano Veloso é cancionista e é ensaísta. Antônio Cícero é filósofo, poeta do livro e letrista. São muitos exemplos, né? Nuno Ramos é um artista plástico importante, né? Ganhou o Prêmio Portugal Telecom de literatura, que é o prêmio mais importante de literatura. É ensaísta, ficcionista, poeta e autor de música popular. Isso é brasileiro, entende? Isso é uma situação muito própria de amálgamas brasileiros, no sentido de porque eles não são simplesmente étnicos, raciais, eles são uma espécie de liberação para cruzar fronteiras que os discursos às vezes impõem, né? Agora, eu estou dizendo isso ainda, quer dizer, sob o impacto da experiência de ontem, quando a gente fez o espetáculo sobre Drummond, ligado ao lançamento, ao relançamento da obra de Drummond pela Companhia das Letras, e a gente fez, quer dizer, Arrigo Barnabé, né, que é também Arnaldo Antunes primeiro, que é também poeta do livro, poeta da canção, performer, poesia visual, em suma, que tem essa característica de que nós estamos falando, né? Arrigo Barnabé, que eu adorei estar ali presente com um músico potente e dizendo um poema longo de Drummond, Relógio do Rosário, né, de uma maneira incrível. Mas uma menina de 20 anos dizendo O Padre e a Moça, que é um poema de 12 minutos, e dizendo, não é? Com assim uma essencialidade, fazendo a gente passar por um tempo que não era mais, você não estava esquecido de se o poema, quanto dura aquele poema, você passa por um tempo poético, né? Que é, portanto, uma garota que tem a poesia consigo, né? Num país pouco letrado, mas é isso que a gente tem que afirmar. E o Emicida, né, que é um rapper paulista importante, né, que tem atuação nessa área, que a gente convidou e eu propus a ele que fizesse o poema José. Até pensei que ele poderia ler como se fosse um rap, trazendo para o seu gênero, mas me impressionou que ele não quis fazer o gênero. Ele leu o poema de Drummond, ele leu magnificamente o poema de Drummond, né? E ele não vem de nenhuma tradição letrada, não passou por nenhuma universidade, não sei por escola que ele passou. Isso aqui quer dizer, o Brasil tem uma coisa poderosa quando a gente desfaz essas barreiras artificiais pelas quais você acredita que existe uma cultura acadêmica, que existe uma cultura letrada. São coisas
poderosíssimas que estão acontecendo nas mais diferentes áreas. Isso é que tem que tomar para si. É esse o país que transforma tudo, né? Quando tomar para si o fato de que existe uma vitalidade, né, transformadora, que em grande parte das vezes as instituições não acompanham, as instituições não fazem jus ao tamanho, à força que as coisas têm e podem ter no Brasil. Principalmente quando a gente trabalha mentalmente sem essa chave das separações, que a gente é capaz de vazar, né? O Jorge me mandou uma letra com versos muito longos, assim, e era difícil de musicar pela extensão de cada verso, aqui o fôlego daquilo, né? Mas ele chamava Tempo Sem Tempo, ou O Tempo e o Vento, com uma homenagem ao Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Então o título já era enorme, depois ficou só Tempo Sem Tempo. Mas é uma música sobre que tempo encontrar primeiro para poder dizer essas palavras que ele me mandou, e que é uma parceria extremamente feliz entre nós, que quase que é uma música que eu toco para começar todos os shows que faço, né? É a abertura, assim, quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. Essa música é meu porta-estandarte. Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas, ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das Flores e a ferida das dores, e só então, de sopetão, entro e me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de Isis e Osíris. Sou como a flecha do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em 1000 fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais celestiais, das feridas, das queridas despedidas de quem sentiu todos os momentos. Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. Isso aqui é bem...
diante eu já não. Seguindo,